Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Domingão é dia de Copa do Nordeste e regionais chegando na sua fase final, quartas de final, semifinal, tá chegando, tá funilando, porque daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Então, todos esses campeonatos estão afunilando. Vamos falar agora do Campeonato Gaúcho, do Gauchão 2019, que já está nas quartas de final, são duas partidas, ida e volta. Mas antes de falar do Gauchão, eu quero você, meu amigo, que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê seu like, não esqueça, resenha com Magalhães no Facebook, no YouTube e no Instagram, e não esqueça, hashtag resenha com Magalhães. Galera, o Gauchão teve jogos sábado e domingo. Sábado teve um time grande do Sul jogando. Eu, infelizmente, deixei gravando o jogo, mas infelizmente a internet estava ruim e acabou travando, e eu não vi o jogo, infelizmente. E no domingo a mesma coisa. Vários jogos, então a gente deixa um jogo gravando e eu dei mais sorte. A internet continua ruim, mas pelo menos não travou muito, então deu para mim assistir o jogo. E estamos falando do jogo do Juventude contra o Grêmio, a primeira partida das quartas de final do Juventude contra o Grêmio. O jogo foi Juventude 0, Grêmio 6. Mas eu vou te falar, meu amigo torcedor do Juventude e meu amigo torcedor do Grêmio. Se você pegar só o resultado, mostrar o resultado para qualquer um, você vai falar, foi um vareio. Um vareio. Juventude não viu a cor da bola. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Eu vou fazer a minha análise aqui, meu amigo torcedor do Grêmio e do Juventude, que de repente ninguém do Juventude vai querer ver essa análise, mas pode ter. Eu vou ser bem sincero, vocês talvez não entendam, mas eu vou bater palma pro Juventude. Você vai falar, tu tá debochando? Não. Não tô debochando do Juventude. Não estou debochando do Juventude. Vou bater palma pro Grêmio. Ah, Magalhães, mas bater palma pro Grêmio é mole, ele fez 6. Não é por isso. Vou explicar porque que eu estou batendo palma por dois times. Por uma questão de respeito, por uma questão de foco. Tanto do Juventude com a sua torcida, tanto do Grêmio quanto a sua torcida e o respeito com o Juventude. Então eu bato palma para os dois. Bato palma para os dois. E ao longo da explicação, vou tentar não alongar muito o vídeo, vocês vão entender o porquê que eu estou batendo palma, né? Como eu falei, questão de respeito. Bom, como é que esse 6-0 foi construído? O Juventude jogou mal? Não. Mas tomou 6-0, mas não jogou mal. Ou pelo menos, grande parte do jogo não jogou mal. Chegou um determinado momento do jogo, é óbvio, o time do Juventude já tinha qualquer tipo de sonho, inspiração, indo pelo ralo. Já estava perdendo de 4, 5 dentro de casa, tendo que fazer um jogo na casa do Grêmio. Vamos ser bem sinceros. Tem que acontecer uma tragédia, filho. Tem que acontecer uma tragédia para o Juventude passar para as semifinais. Se a gente está falando de futebol pode acontecer qualquer coisa. A gente tem que ser completamente realista. A possibilidade disso é quase impossível. A não ser que o Grêmio, que o Renato Gaúcho, no jogo de volta, coloca o fraldinha, pô. Aí, tá. Se não for, mesmo que o Renato Gaúcho poupe o time inteiro, coloque só reservas,
Hoje não, hoje o Renato colocou um misto, tá um mistão. Se o Renato colocar o time tudo reserva do Grêmio, mesmo assim vai ficar complicado pro Juventude virar esse placar. Isso é honesto. Então vamos lá pra gente dizer como é que esse jogo saiu. Por que eu tô falando que o Juventude não jogou mal? A minha explicação vai aí. Até a expulsão do jogador do Juventude, que foi muito bem expulso, essas voadoras que o jogador do Juventude fez, quem fazia muito lá atrás era o folclórico e bom zagueiro de seleção brasileira, Júnior Baiano. Júnior Baiano dava essas voadoras que ele jogava o atacante do outro lado do alambrado. Para quem nunca viu, a molecada que não viu o Júnior Baiano jogar, coloca aí no YouTube os lances do Júnior Baiano. Ele deu uma voadora dessa num japonês ou num coreano, no jogo da seleção brasileira contra um time oriental, não sei se é o Japão ou Coreia, que ele jogou o garoto lá do outro lado do alambrado, filho, quase que o moleque cai lá na arquibancada. E o Júnior Baiano, uma parede, né, filho? Gol enorme. Então, há muito tempo eu não vejo uma voadora dessa. Muito tempo. Ele foi bem expulso. Mas até acontecer isso, esse jogador do Juventude perdeu um gol incrível. Se ele faz aquele gol, provavelmente essa jogada que ele fez, que ele foi expulso, ele não ia fazer. O Juventude estava jogando de igual para igual com o Grêmio. O Grêmio estava tocando a bola, o Grêmio não estava com o seu time principal, estava faltando jogadores ali. Faltando jogadores que Cebolinha está na seleção, Kahneman não está, Jeromel não está. Alguns jogadores, ali o Marinho não está, que acho que está departamento médico. Então, tem jogadores que não estavam. Então, ele fez um mistão. E o Grêmio, na sua característica, tocando a bola, saindo. E o Juventude saindo também, indo para cima. A primeira grande oportunidade não foi do Grêmio, foi do Juventude. Se esse jogador tem um pouquinho mais de calma, ele chutava pro gol, ele poderia estar sendo na frente do Juventude 1-0. O jogo poderia ser completamente diferente. O Grêmio, se toma o gol, ia ter que se abrir para tentar empatar. Aí depois desse lance que ele perdeu, o Juventude continuou indo para cima, encarando de igual para igual o Grêmio, que tem que encarar. Você pode ser um time pequeno, mas você tem que jogar bola, você tem que tentar fazer o gol. E o Juventude foi. Teve um contra-ataque que é muito rápido do Grêmio, aonde o jogador tomou uma atitude completamente errada. Era melhor ele ir correndo, tentando acompanhar o atacante do Grêmio. Não, mas ele tentou dar um salto. Deu um salto, aquela voadora à la Júnior Baiano, e deu uma baianada, como a gente falava antigamente, deu uma baianada. Quando a gente fala baianada, não é em relação ao Bahia, a Bahia, ou o Bahia, em relação ao Júnior Baiano, né? Que dava essas voadoras criminosas, por sinal. Gosto muito do Júnior Baiano, mas lá nas voadoras criminosas, Tele Santana, que conseguiu colocar o Júnior Baiano no prumo. O jogador do Juventude foi expulso, bem expulso, não tinha o que reclamar. Mas mesmo com um jogador a menos, o Juventude estava postado certinho ali atrás. Continuou com as duas linhas de 4 e um jogador na frente. E o gol que saiu, o primeiro gol do Marcelo Oliveira, não saiu pelo fato, a meu ver, pelo fato do Juventude ter -1. Pode ter saído por uma questão psicológica, o time deu uma desestruturada psicológica, porque o gol foi de dentro da área. Ou seja, foi uma bobeira que, independentemente do Juventude estar com 10, poderia acontecer com 11. Então, o gol saiu, a meu ver,
Independente do Juventude, está com 10 jogadores. Então o Grêmio faz 1-0. Isso aos 23, 24 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1-0 o Grêmio. O Juventude com a menos estava de igual para igual. É lógico que com 1 a menos fica mais difícil o seu ataque, você tem que se expor mais, você vai acabar dando mais contra-ataque para o adversário. Mas o Juventude fez uma partida bem sólida diante do fato de estar com menos 1, mas fez uma partida sólida, tentava, marcava, o Grêmio também tentando, encontrando dificuldades para entrar, porque foi o que eu falei. Estava com menos 1, mas fez 2 linhas de 4 e estava dificultando o Grêmio entrar. O Grêmio tinha que trabalhar do mesmo jeito que estava trabalhando quando tinha 11. Então o Grêmio continuou trabalhando e não conseguiu fazer gol. Depois que fez, o Juventude teve a primeira chance, o Grêmio teve uma outra chance, teve o gol, depois teve mais 1 ou 2 chances, depois que teve o jogador expulso, porque teve uma chance do Juventude, não fez. Depois teve uma chance o Grêmio, o goleiro pegou, se não estiver enganado, o goleiro do Juventude pegou, depois saiu o gol. A partir desse gol, teve mais 1 ou 2 chances o Grêmio. Mas o jogo estava parelho, filho. O Grêmio era melhor? Era melhor, tocava melhor a bola, condicionava, virava, jogada, pressionava, fazia o Juventude correr atrás, mas o Juventude estava mantendo a sua onda, colocou a cabeça no lugar e estava mantendo a sua onda. Segundo tempo, o Juventude mantendo a sua onda. O Juventude teve oportunidade de empatar o jogo. Teve oportunidade de empatar o jogo quando estava 1-0 só o Grêmio. Isso já no segundo tempo. Teve oportunidade de empatar o jogo. O Paulo Vitor fez boa defesa e o Juventude bem postado. O segundo gol do Grêmio também não saiu porque o Juventude foi igual um louco para frente e deu as costas. Foi nada disso. Foi de jogada trabalhada também, de pé em pé, onde o Juventude voltou todo, fez suas 2 linhas de 4, deixou só um cara na frente, e o Grêmio foi tocando. Poderia, se tivesse com os 11, ele fazer uma linha de 4, uma linha de 5 e marcar? Poderia, mas vamos ser bem sinceros. O Grêmio fez o segundo gol, mais pela capacidade dos seus jogadores de articulação, de toque de bola, de infiltração, do que pelo fato do Juventude ter um jogador a menos. Então, o Grêmio foi indo, pum, fez o segundo. O Grêmio continuou na sua tocada, normal, e o Juventude também. Até que saiu o terceiro. Aí o terceiro foi ali se eu não estiver enganado, foram tantos gols. Acho que deu uma bobeira ali, um passe errado, uma pressão em cima da saída de bola do Juventude. 3-0. A partir do 3-0, tomando em casa, é lógico que o Juventude deu uma desanimada, mas manteve o seu jogo e principalmente o respeito à sua torcida. Tentou ir para cima, tentava. O problema é que as coisas já não estavam funcionando, já estava com 3-0 nas costas. E o Grêmio, muito comprometido, muito respeitoso, continuou na mesma tocada. Na mesma tocada. Com a mesma seriedade, sem desrespeitar o time do Juventude, e foi fazendo o seu jogo do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Foi tentando, foi trabalhando. E o Juventude tentava. O Juventude, no segundo tempo, já estava 4 ou 5-0, quase que faz um gol. O Paulo Vitor fez outra grande defesa. Então mostrou respeito e tentava. O Juventude tentava. Só que não estava jogando contra ninguém, estava jogando contra o Grêmio, pô. E o Grêmio manteve a sua linha
manteve seu toque de bola. É lógico que com 3-0 acaba tendo aquela afrouxada. É quase que impossível você conseguir manter uma concentração o tempo inteiro, o seu time tomando de 3-0 em casa. Vai te bater a raiva, né? Bate um desânimo, por mais que você não queira. E pode ter acontecido com o Juventude também, mas o Juventude não transpareceu muito isso. Tentava, corria, marcava, mas a qualidade técnica do Grêmio, tocando essa bola, passando essa bola, lançamentos, infiltrações, bolas média distância, foram minando o sistema defensivo do Juventude. Saiu o quarto, saiu o quinto, no final saiu o sexto, lá com o Tardelli. Mas o que me impressionou foi, sem pontapé, o time do Grêmio manteve a concentração o tempo inteiro, não baixou a bola. A jogada de lance de gol que o Juventude teve no segundo tempo não foi porque o Grêmio ficou de sapato alto, foi porque o Juventude construiu, e o 6-0 foi por uma construção do time do Grêmio. Você vai me perguntar, mas Magalhães, será que se o Juventude tivesse com 11 seria 6-0? Olha, meu amigo, poderia. Por quê? O início, os gols, os primeiros gols, os 3 primeiros gols, os 4 primeiros gols, não foi gol de contra-ataque. Foi gol trabalhado, pô. Foi gol trabalhado, onde as duas linhas que o Juventude fazia de defesa estavam postadas. Poderia ser depois do terceiro gol que a concentração já tivesse ido embora, mas eles estavam postados. E o Grêmio aproveitou isso. Então, tanto o Grêmio quanto o Juventude, eu bato palma pelo respeito com a sua torcida e respeito entre os times. Por quê? Essa concentração é fundamental. A concentração do Grêmio é fundamental. O que o Renato falou de o maior respeito que se pode ter é continuar fazendo gol, eu concordo com ele. E eu vou dar um outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro tivemos um clássico, Flamengo e Fluminense. Flamengo com o time titular, o Fluminense com o time reserva. O Flamengo fez 3-0. Abandonou o jogo. Quase que se arrebenta. O Fluminense fez 2. O time do Flamengo, contra a torcida, não consegue manter a concentração. Fez 3-0, já, belezinha, tranquilinho. Quase que se ferra. Então eu bato palma pro Grêmio por essa concentração que já não é de hoje. Não é de hoje. Então eu bato palma também pro Juventude, que tentou, mas as coisas aconteceram. Foi uma goleada histórica? Foi. Mas tentou. Então, meu amigo torcedor do Grêmio e do Juventude, eu parabenizo vocês. Eu sei que o torcedor do Juventude está irritado, mas o time lutou. As coisas não saíram bem. Lógico que a expulsão do jogador do Juventude foi crucial para um resultado negativo do Juventude. Porém, a criação de jogadas, a criação dos gols foi mérito do Grêmio. E não foi porque o Juventude estava com 1 a menos. Porque aí é desmerecer a vitória. Não foi. O Grêmio criou. O Juventude lutou, batalhou. Mas pegou um time que estava inspirado, que estava conseguindo fazer as coisas. O goleiro do Juventude também pegou muito, defendeu bastante. Mas é lógico, a gente tem que entender. Dá um desânimo você perdendo em casa já de 3-0. Ainda mais você pensando que tem a partida de volta, você vai ter que dar de placar lá, é bem complicado. Então, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato, parabéns aos jogadores, pela concentração que não perde nunca. A Juventude também, eu sei que está de cabeça quente, está chateado pelo placar horrível que foi, mas, a meu ver, os jogadores mostraram respeito à torcida, tentaram, correram.
mas as coisas não funcionaram. Não funcionaram. Então, Juventude 0, Grêmio 6. Foi um desastre, tira o Grêmio da semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, um grande abraço, conto com a participação de todos. Tricolor Gaúcho, tamo junto. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui. Eu sei que vai ter o torcedor do rival do Grêmio. Não fez o nosso vídeo. Eu vou tentar ver o jogo para me tentar, se eu conseguir ver em algum canal, eu vou fazer a análise, mesmo 2 ou 3 dias depois. Eu vou procurar o jogo para tentar ver o jogo na íntegra e fazer a análise. Então, meu amigo Tricolor Gaúcho, eu estou falando isso porque eu sei que vai entrar alguém no canal e vai perguntar, fez o do Grêmio, não fez o nosso. Eu vou tentar ver o jogo, como já expliquei, tive problema na internet. Então essa foi minha análise, curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha comigo Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau.